Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%? Vamos que vamos, queridos! Vocês querem, né? Querem aí vamos fazer prova para São José, né? A gente ainda não tem uma banca definida. E aí, uma banca que pode aparecer para vocês aí, né? Das que estão na briga aí, que podendo ser a banca do nosso concurso, né? Pelo que, né, me passar, né, é a FEPESE, né? A Fundatec também, ela é bem forte. E aí, queridos, eu separei aqui algumas questões para a gente brincar, para a gente fazer com muita calma, fazer muito tranquilo sobre a FEPESE, porque a FEPESE ela é mais difícil, né? Se realmente a banca for a FEPESE, não vai ser uma provinha de língua portuguesa fácil, não, tá? As provas da FEPESE não, então, elas não são fáceis, então por isso que eu separei aqui algumas questões até bem complexas, para vocês entenderem, né, como que funciona, como que essa banca cobra as questões ali, certo? Então, não vamos perder muito tempo aqui, tá? É claro, tá, pessoal? Aqui ficou escuro, né? Tudo certo. É claro que a gente sabe, né, que talvez não seja a FEPESE, mas como a FEPESE, ela, das que podem ser aí, eu acho que é a mais complexa, eu separei algumas questões delas, né, algumas questões da banca dela, só pra gente dar uma brincadinha, né, para você ver como que funciona. A primeira questão aqui já não é uma questão tão fácil, né? Veja assim, avalie os períodos correto quanto à concordância verbal e nominal. Então ele já começa com concordância, né? Muitos alunos têm medo de concordância, né? Acham que concordância é uma matéria muito difícil. Cara, se você assistiu a nossa aula de concordância lá, ou assistir, né, que você vai fazer parte do nosso treinamento, você vai ver que não é tão difícil não, né, pessoal? Veja, hoje são 26 de fevereiro. Pessoal, aqui... Desculpa. Aqui tá tudo certo, né? Quando eu falo hoje são 26 de fevereiro, você pode falar são concordando com o numeral aqui, né? 26 de fevereiro. Ou você poderia falar também hoje, não tem nenhum problema se você falar assim, tá? Hoje é 26 de fevereiro de 2023. Hoje é porque aí quando você fala isso, você subentende a palavra dia. Hoje é dia 26 de fevereiro, ou seja, as duas formas estão corretas. E ele quer qual realmente que está correta, né? Então, a número 1 está correta. Onde não tem 1, nós vamos eliminar. Infelizmente, nós só conseguimos eliminar duas opções, né? Só eliminamos duas. Mas vamos continuar? Aí depois tem aqui, ó, não haverá mais estrelas quando estiver longe de ti. Pessoal, aqui você tem um verbo haver. Queridos, toda vez, grava isso que isso cai muito em prova. Toda vez que o verbo haver for igual ao verbo existir, o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Léo, o que é um verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele que vai se apresentar para você sempre no singular. Então, o verbo impessoal é aquele verbo que não apresenta sujeito e também não apresenta plural. Então, você pode gravar verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Pegou a visão? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Beleza? Então, por isso que ali está correto você dizer não haverá mais estrelas. Léo, eu poderia dizer não haverão mais estrelas com aquele verbo haver no plural? Não, de forma alguma, em hipótese alguma, eu poderia colocar aquele verbo haver no plural, porque ele está no sentido de existir. Mas cuidado, tá, pessoal? O verbo existir, ele é um verbo pessoal. O que é um verbo pessoal? É um verbo normal. É um verbo que vai ter sujeito e vai ter que concordar. Aqui seria não haverá mais estrelas. Se eu trocasse por existir, ficaria assim, ó. Não. Vou botar embaixo aqui, ó. Não
haverá mais estrelas, mas se fosse o verbo existir, não existirão mais estrelas. Pessoal, aqui o verbo precisaria concordar com estrelas, que estrelas seria o sujeito. Então não se esqueça de que o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. O verbo existir é um verbo normal como outro qualquer, tá? E ele vai ter sujeito. Estrelas não existirão mais, beleza? E aí, a 2 está correta. Então, a 1 está correta e a 2 também está correta. Então, onde não tem 2, nós vamos eliminar. Pode ser a letra D ou pode ser a letra E também. Beleza? Depois tem ali, tratavam-se de problemas urgentes a ser resolvidos. Pessoal, aqui é o seguinte, né? Aqui o correto seria você colocar tratava-se. Nada justifica aquele verbo no plural. Tá, pessoal? Quando você tiver esse se, e esse se for o índice de indeterminação do sujeito, cara, eu vejo sempre as provas cobrando como índice de indeterminação do sujeito. Para mim, aquele se ali, ele é, da minha opinião, tá? Minha humilde opinião, quem sou eu na fila do pão? Eu não consigo ver aquele se como índice de indeterminação do sujeito. Para mim, aquele se é parte integrante do verbo, quando o verbo aparece nesse sentido. Mas, de qualquer forma, pessoal, a expressão tratava-se de alguma coisa vai ser uma expressão sempre no singular. Tanto tratava-se de quanto trata-se de, beleza? É uma expressão sempre no singular. Por isso que a opção 3 traz pra gente uma incorreção, tá? Então, acho que a gente já elimina A, B, C e D. Só temos como gabarito a letra E. Mas, para isso, a questão 4 também precisa estar incorreta, né? Eu tomei meia xícara de chá. Tá tudo certo, né? O meia aqui concorda com xícara. E me senti meia tonta. Aí não, tá, pessoal? Aqui não. Pessoal, toda vez que a palavra bastante, muito ou meio estiver ligado a um adjetivo, tonta é um adjetivo, né? Porque caracteriza como eu estava me sentindo no momento. Estava tonta, né? E aí, se é adjetivo, o meio aqui é um advérbio, o advérbio é invariável. Poxa, você não fica tonta da metade para baixo. Meia é metade da xícara. Você não ficou meia tonta porque você não ficou tonta da metade para cima ou da metade para baixo. Você ficou um pouco tonta. Tudo bem? Então é meio tonta, um pouco tonta, meio tonta, beleza? Então, pessoal, grava isso, tá? Toda vez que a palavra bastante, muito e meio estiverem ligadas a adjetivo, intensificando um adjetivo, elas serão invariáveis. Certo? Então, os alunos são bastante dedicados, eles são muito inteligentes e elas estão meio preocupadas. Por quê? Dedicado, inteligente e preocupado é adjetivo. Então, quando está ligado a adjetivo, é advérbio e o advérbio é sempre invariável. Por isso que a 4 você já tinha até eliminado, né? E a 5 tem que estar 100% correta. Deram 10 horas naquele relógio central e nem sinal do ônibus. 10 horas deram, perfeito. A número 5 aqui está ok. E temos o gabarito letra E. Olha só como não é fácil. Olha aqui, ó. Olha um tempão para conseguir responder uma questão, mas uma questão que traz ali várias regras, não só de concordância verbal, quanto de concordância nominal. Só de teoria sobre essas questões aqui, sobre essas frases aqui, tanto de concordância verbal quanto nominal, nós temos 3 aulas só de teoria, mais a aula de resolução de questões. Então, realmente não era uma questão fácil. A FEPESE não é uma banca fácil, tá? A FEPESE está longe de ser uma banca fácil, uma banca tranquilinha, uma banca mais ou menos, né?
Não é uma banca mais ou menos, não. É uma banca difícil, entendeu? Uma banca complicada. Ó, assinale a alternativa em que a justificativa para o uso do acento gráfico está correta e a palavra entre parênteses recebe acento também pela mesma justificativa de uso. Vamos ver, pessoal. Zodíaco realmente é uma proparoxítona, né? Aqui, ó. Zodíaco. A sílaba tônica é a antepenúltima, então nós temos aqui uma proparoxítona. Até aqui, ok. Mas paranoico não é proparoxítona, até porque paranoico nem acento tem, né? O oi, quando estiver na penúltima sílaba, paranoico, heróico, né? Jiboia, joia, paranoia, não tem acento, tá, pessoal? O oi, quando está na penúltima sílaba, bem como o ei, não tem nem acento. Então, muito menos falar que paranoico é proparoxítona, né? Uma palavra paroxítona que está completamente errada, a letra A. Imóvel é uma paroxítona, realmente, ó. Imóvel. É uma palavra paroxítona terminada em L. Então, por enquanto, está correta. É realmente uma paroxítona terminada em L. E dócil também, eu acho que vai ser o gabarito, né? Dócil também é uma paroxítona que terminou em L. Temos tudo para o nosso gabarito ser realmente a letra B. Porque ele fala que céus é uma oxítona terminada em ditongo no plural. E ele fala que véu. Eliminamos, né? Primeira coisa, não é oxítona. É monossílabo. É uma palavra monossílaba. Não é oxítona. Segundo, pessoal, que véu não está no plural, né? Pô, tá doido? Então isso aí realmente tá muito fácil de você perceber, né? Letra D também, né, pessoal? Astronômica, ele falou que é oxítona. Pelo amor de Deus, né? Tem nada de oxítona nem astronômica. A astronômica é proparoxítona. Astronômica. É uma proparoxítona. E a proparoxítona, né, tem como a sílaba tônica aqui, é antepenúltima, e não é oxítona, e evidência é paroxítona terminada em ditongo, né? E aí, cuidado com a letra E, né? Porque a letra E, ele fala superfície, ele fala que superfície é uma proparoxítona terminada em ditongo. Não. Superfície é assim, ó. Superfície. Superfície é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, não proparoxítona, tá? Proparoxítona não. E no mais ele falou que o ditongo é decrescente, não. O E é mais forte que o I. Logo é um ditongo em que o E é a vogal. O som aumenta, então é um ditongo crescente. Então é paroxítona e terminada em ditongo crescente. Igual série, né? Superfície e série são acentuadas pelo mesmo motivo, tá? Só que não é proparoxítona terminada em ditongo decrescente, é paroxítona terminada em ditongo crescente. Letra B, o gabarito, palavra paroxítona terminada em L, bem tranquilo, sem mistério, tá, pessoal? Sem grandes complicações. Vamos para número 3. Vírgula, né? Ele quer a correta quanto ao uso da vírgula. Pessoal, nem sempre. Olha, aqui essa vírgula, ela é opcional, tá? Nem sempre é um advérbio de tempo, né? E essa vírgula aqui, ela é opcional. Agora, as teorias sobre... Aí aqui essa vírgula não, ela é completamente proibida. Não faz sentido você colocar aquilo ali. E essa vírgula aqui também ela é completamente proibida porque, ó, quem é que refletem a verdade sobre a astronomia?
as teorias sobre o centro do universo. Isso aqui, pessoal, é o nosso sujeito, tá? E eu não posso separar o sujeito do verbo refletir com vírgula em hipótese alguma. Não se separa sujeito de verbo com vírgula, beleza? Tranquilo? Então, tá totalmente fora ali a letra A, beleza? Mesma coisa a letra B, ó. Os estudiosos da astronomia parecem contrapor o geocentrismo nos dias de hoje. Pessoal, aqui, essa vírgula, ela é completamente proibida, porque quem é que parecem contrapor? Quem? Os estudiosos da astronomia. Isso aqui é o sujeito. Essa vírgula aqui, ela é completamente facultativa. Você pode colocar se você quiser. Por que aquela vírgula ali é facultativa, tá, pessoal? É o seguinte. Quando você tem aqui, ó, existe uma coisa chamada de ordem direta. E aí você vai ter sujeito, depois do sujeito o verbo, depois do verbo os complementos e por último aquilo ali. Nos dias de hoje, dá a ideia de tempo. Logo isso aqui, pessoal, um adjunto adverbial de tempo. Então, a ideia de tempo, de lugar, você vai ter um adjunto adverbial. Normalmente, em questões de pontuação, aparecem adjuntos adverbiais de tempo ou de lugar, beleza? Então, a ideia de tempo, de modo, de causa, de lugar, isso é um adjunto adverbial, de tempo, de modo, beleza? E lugar de adjunto adverbial é realmente no final da frase, como apareceu ali. Quando aparece no final, a vírgula ela é opcional. Você coloca a vírgula se você quiser. Se você quiser, você coloca. Se você quiser, você não coloca. Aí tem o seguinte, se esse adjunto adverbial ele estiver deslocado, ou seja, ele for colocado no meio da oração ou lá no início da oração, aí normalmente a gente coloca a vírgula, né? A gente põe a vírgula ali para marcar esse deslocamento. Então, se eu pego nos dias de hoje e coloco ali no meio da frase, eu poderia colocar assim entre vírgulas sem nenhum problema, tá? O que eu não posso fazer é colocar a vírgula entre o sujeito e o verbo do jeito que está ali antes do verbo aparecer. Isso realmente eu não posso, tá? Na letra C, ó. Naquele dia ensolarado, vírgula. Porque dá a ideia de tempo. Quando? Naquele dia ensolarado. Isso aqui é um adjunto adverbial. O lugar dele era no final, mas coloquei aqui. E aí tá tranquilo, né? Os jovens enamorados, sob um sol escaldante, trocavam juras de amor. Pessoal, sob um sol escaldante também é um adjunto adverbial que dá a ideia de lugar. Olha como esse adjunto adverbial apareceu aqui, ó, entre o sujeito e o verbo. Eu posso marcar com as vírgulas? Posso. Quando a gente diz, pessoal, que não existe sujeito e verbo separado por vírgula, é que não existe uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Porque se houver mais de uma vírgula entre o sujeito e o verbo, duas vírgulas ali, pode ser que esteja certa. A vírgula pode estar isolando um aposto, pode estar isolando um vocativo e pode estar isolando, como está ali, um adjunto adverbial. Veja, o adjunto adverbial ali apareceu deslocado. Logo, ele precisa ter a marcação com as vírgulas, entendeu? Já que ele é bem grande, ó. Você tem 4 palavras, é um adjunto adverbial de grande porte. Queridos, a vírgula aqui, ó, obrigatória, tá? Então, tá tudo certo com a letra C. E aí ele diz o seguinte, estou há meia hora olhando, mas a lua naquele céu estrelado parece não se mover. Pessoal, naquele céu estrelado também é um adjunto adverbial e está entre vírgulas. Essas vírgulas aqui estão perfeitas. Não tem nenhum erro com aquelas vírgulas ali. Só que o gabarito realmente é a letra C. Por quê? Ah, pessoal, porque aqui você tem uma conjunção adversativa. Estou a meia hora olhando, mas a lua naquele céu estrelado parece não se mover.
Pessoal, esse mais aqui é uma conjunção adversativa. E a conjunção adversativa, a oração adversativa, precisa estar separada por vírgula obrigatoriamente. Então, eu preciso colocar a vírgula ali, separando aquela oração coordenada adversativa, beleza? Então, preciso colocar a vírgula. Ah, professor, muito difícil. E quem te falou que passar em concurso era fácil? Eu, hein? Tá maluco? Ptolomeu. Agora eu vou explicar quem é Ptolomeu. Astrônomo grego, criou um forte argumento para o geocentrismo no início da era cristã. Pessoal, isso aqui eu estou explicando quem é ele. Isso aqui é o aposto explicativo. E aí você vai ter esse aposto explicativo sempre entre vírgulas, beleza? Então eu preciso ter ali entre vírgula, eu não posso ter uma vírgula só, tá? É entre vírgula. O gabarito é a letra C, com certeza. Olha só quantas informações você... Essa questão aqui dava para fazer uma aula de 1 hora só explicando essas regras. Explicando o que é uma adjunta adverbial, explicando o que é a ordem direta e a ordem inversa de uma frase. Só explicando isso dá para fazer aí, ó, questão pra caramba. Dá pra fazer 1 hora de live só com isso, entendeu? Mas aqui é só um aquecimento, né? E aqui também, olha só que questão difícil. Não tem, cara. A prova não é fácil, tá? Passar em concurso não é fácil, não, pô. Ah, passar em concurso é fácil. Tá vivendo em que mundo, meu irmão? Fantástico mundo de Bob. Tu acha que é fácil ganhar 6 mil? Tem um monte de gente que fez faculdade aí ganhando e não ganha 6 mil, pô. Aí você acha que você vai estudar 2 meses e vai ganhar assim. Se dedica, meu irmão. Se dedica. Faça o que tem que ser feito. Entendeu? Pessoal, perdoamos ao colega que nos ofendeu. Pessoal, o verbo perdoar, quando ele faz referência a uma pessoa, ele realmente é um verbo transitivo indireto e vai pedir a preposição a. A gente realmente perdoa a alguém, tá? Olha só. Deus perdoa ao pecador e Deus perdoa o pecado. Queridos, prestem atenção aqui. O verbo, tanto o verbo pagar e perdoar, é o pagar e perdoar. Pagar e perdoar. Pagar e perdoar. Pessoal, o verbo pagar e perdoar, se ele fizer referência à pessoa, ele é verbo transitivo indireto, eles, né? E pedem a preposição a. Se eles fizerem referência à coisa, eles são verbos transitivos diretos e não pedem preposição nenhuma. Ao pecador está com a preposição, porque pecador é uma pessoa. Sou eu, você. Pecado não é pessoa, pecado é coisa. Então, se refere a coisa, é só o artigo, não tem preposição. Então, aqui você perdoa a alguém, objeto indireto. Aqui você perdoa algo, objeto direto. Colega é uma pessoa, ao colega, a número 1 está ok. Olha só a regra, né? Olha isso. Vai dizer que é fácil? Não é. Fácil não é. Mas ninguém disse que seria também, né, cara? Pô. Pelo menos no português você já tem que estudar desde antes, né? Bem antemão. Porque você sabe que o português vai cair em qualquer prova que você for fazer. Então, português é obrigação do concurseiro dominar. Entendeu? E que é a correta, né? A 1 está correta, pessoal. Eliminamos a B e eliminamos a E também, em que ele fala, né, que não estão corretas. Não está correta a 1. Uma boa faculdade é aspirada por todos. Queridos, graças a Deus, onde tem 2, nós já tínhamos eliminado, tá? Porque, pessoal, é o seguinte, o verbo aspirar, ele é no sentido de desejar algo, ele é um verbo transitivo indireto. Então, vocês aspiram a um cargo muito disputado. Vocês aspiram
há um cargo muito disputado. Aqui você tem uma preposição a obrigatória, porque o verbo aspirar é transitivo indireto. Regência, pessoal, é decoreba. Você aspira a alguma coisa. Você não pode aspirar a alguma coisa. Você aspira a alguma coisa, beleza? No sentido de desejar. Se você usa sem preposição, é no sentido de inalar. Aspirei muita fumaça daquele fumante maldito que estava fumando perto de mim. Ranço de gente que fuma perto dos outros, né? Quer fumar, meu irmão? Fuma longe de mim. Porra. E aí, pessoal, você tem um verbo que é transitivo e indireto. Ele pede a preposição. Aqui nós temos uma frase que está na voz passiva, né? Tá errado. Pessoal, não existe voz passiva com verbo transitivo e indireto. Porque teria que ficar a uma boa faculdade é aspirada por todos. Isso aí ficaria uma frase horrorosa, né? Eu não posso ter aquele sujeito uma boa faculdade com preposição. Então, a 2 também a gente já tinha eliminado, não adianta, né? Agora, a número 3, ela também está incorreta, né? A número 3, ela também tá errada, tá, pessoal? Assistiu e gostou do filme. Vamos entender? Eu vou apagar essa número 5 aqui, porque a gente não vai dar tempo de fazer mesmo. Pessoal, assistiu e gostou do filme. Pessoal, cuidado. O verbo assistir, ele é um verbo transitivo indireto que vai pedir a preposição a. O verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto que vai pedir a preposição de. Queridos, do filme, aqui, está fazendo o papel de completar o sentido do verbo gostar e completar o sentido do verbo assistir. Porque você assistiu ao filme e você gostou do filme, correto? Aqui, pessoal, não pode. O do filme é um termo que não consegue completar o sentido dos dois verbos, porque os verbos têm regência diferente. O verbo gostar teve o seu complemento colocado ali. Gosta de. Agora o verbo assistir ficou no vácuo. O verbo assistir ficou na merda. Olha lá o verbo assistir. Ficou sem ninguém. Então ele se ferrou. Então o que você vai fazer? Você vai ter que falar assim, ó. Assistiu ao filme e gostou dele. Pessoal, o verbo assistir agora teve seu complemento aqui. Ele não pede a preposição a? Olha aqui, ó. O verbo gostar não pede a preposição de? Olha aqui, ó. Então, pessoal, um termo sozinho não consegue completar o sentido de dois verbos que sejam iguais, entende? Que sejam diferentes, entendeu? Com a regência diferente. Então aqui tá errado. O correto seria você falar assim: assistiu ao filme e gostou dele. Então a 3 nós vamos eliminar. Então acabou, né? Letra D. Porque este é o autor por cuja obra tem um simpatia. Olha que coisa linda. Quem tem simpatia por alguma coisa. E aí eu coloquei a preposição por aqui. E obedecemos a regras. Pessoal, o verbo obedecer, ele é realmente um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Então você realmente obedeceu a regras. A letra D está perfeita e é o gabarito. Com isso, né, a gente fecha, né, pessoal, o nosso aquecimento aí. Não sabemos se a banca realmente vai ser a FEPESE, mas se é para fazer, vamos fazer aquilo que é pior, vamos fazer aquilo que é realmente difícil. A banca FEPESE é uma banca que não é fácil. Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. E, né, quem puder aí, dá um alô lá no Instagram, siga a gente. É prof_Leonardo Martins. Tamo junto, pessoal. Até a próxima.